Então, definição. Dados dois números reais, a e b, uma função é dita afim se ela é dada da seguinte forma. Então, a gente está definindo aqui, domínio da função são os reais, contradomínio os reais, e a regra associa a cada x do domínio o número ax mais b, onde a e b são esses números reais dados, ok? Então, toda função que tiver esse formato de regra aqui, com esse domínio e contradomínio, é chamada de função afim. Algumas observações quanto à nomenclatura. Então, quando o a é zero, ou seja, quando a gente tem f de x igual a b, a gente diz que a função é constante, porque ela não vai mudar o seu valor conforme eu mudo x. Por outro lado, se o a é diferente de zero e o b é igual a zero, a gente chama a função de linear. Então, seria o caso em que f de x é igual a vezes x. Então, eu tenho só o primeiro termo aqui. Então, a gente diz que é uma função linear. Uma função afim, ou uma função linear é sempre uma função afim, mas uma função afim nem sempre é linear. Da mesma forma, toda constante é afim, mas nem toda afim é constante. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre os gráficos desses tipos de função. Outra classificação interessante que a gente pode falar é essa que está aparecendo aqui. Se tanto A quanto B forem zero, então seria o caso de eu ter a função f de x igual a zero. Então a gente diz que a função é a função nula, ok? Dá zero sempre. Se o A for zero e o B não for zero, que é esse caso aqui, né? Que a gente tem aqui com B diferente de zero, então a gente tem uma função polinomial de grau zero. E se os dois forem diferentes de zero, na verdade, aqui eu não preciso ter o meu B diferente de zero, deixa eu apagar isso aqui. Só o A diferente de zero já garante que eu tenho uma função polinomial de grau 1, tá? Então, vocês já devem ter estudado polinômios lá no ensino fundamental. Então, aqueles polinômios podem ser enxergados como funções, e aí eles têm o grau, que é o expoente, né? O maior expoente que vai aparecer. Então, isso aqui, essas funções polinomiais são conteúdo de Matemática 6. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nos vídeos de Matemática 6, vocês vão ver lá a definição geral. E aí, nesse caso, né, nessa disciplina aqui, nessa aula especificamente, a gente está estudando as funções polinomiais de grau 0 ou grau 1, tá certo? Então, aqui seriam as funções da forma ax mais b, onde o a não é zero. Tenho esse termo aqui. Ok? Então, só os nomes aí que podem nos ajudar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o significado desses coeficientes. Então, esse a e esse b que aparecem aqui, eles são chamados de coeficientes, ok? Coeficientes da função de primeiro grau, coeficientes da função polinomial. Então, a gente dá nomes para eles. Esse primeiro aqui, que é o a, a gente costuma denotar por a, que é o coeficiente, o número real que acompanha o x, a gente chama ele de coeficiente angular. E o número que é o termo independente, que fica aqui sozinho, sem ter um x com ele, a gente chama de coeficiente linear. Então, vamos trabalhar um pouquinho algebricamente com esses dois números, entender o que eles significam. Vamos começar aqui pelo coeficiente linear. Então, se a gente calcular f em zero, então se eu vier aqui e substituir o meu x por zero, eu vou ter a vezes zero mais b. A vezes zero é zero. Então, esse coeficiente linear, que é o b, ele nada mais é do que o meu f calculado no zero. E no gráfico, o que é o f calculado no zero? Então, se eu for desenhar o gráfico da minha função f, o valor da função no zero é exatamente a interseção com o meu eixo y, meu eixo das imagens. Então, esse valor b nada mais é do que o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y, tá certo? A gente já vai ver depois um pouco mais sobre gráficos, mas essa é a interpretação do nosso coeficiente linear.
Agora, o coeficiente angular, ele vai estar associado com a taxa de variação média. Lembram que a gente calculou na primeira aula, onde a gente revisou lá o que viu no presencial? Eu mostrei novamente, né, a fórmula da taxa de variação média. Então, taxa de variação média da função f. Aqui eu vou colocar no intervalo x1, x2, qualquer aqui, tá? Então, eu vou pensar aqui no intervalo x1, x2 do meu domínio é reais, então eu vou pensar em qualquer intervalo. E aí, se vocês lembram, a fórmula é assim: f calculado no x2 menos f calculado no x1 sobre x2 menos x1. Parece uma velocidade média, né? Se a minha função aqui fosse a distância. Bom, então vamos fazer a continha agora. Se eu substituir aqui a fórmula, né? x2 na fórmula, então vai ficar ax2 mais b menos tudo o que é o f de x1, que seria ax1 mais b, sobre x2 menos x1. Então, ax2 menos ax1 mais b menos b. Então, esse b nem vai aparecer, porque ele vai zerar, sobre x2 menos x1. Observem que no numerador eu posso colocar o a em evidência. Assim, eu tenho aqui uma parcela comum no numerador e no denominador. Eu posso simplificar a minha fração e eu vou chegar em a. Independente de quem é x2 e quem é x1, né? Eles só não podem ser iguais, né? Porque senão não poderia nem escrever isso aqui. Então, x1 e x2 diferentes, tá? Ou seja, o a, o coeficiente angular, ele é chamado, ou ele é igual à taxa de variação média da função. Então, o coeficiente angular, ele está associado com o quanto a minha função varia, com a variação. Enquanto o coeficiente linear, ele está associado com a posição aqui da minha função. Esse nome angular, a gente vai ver que esse nome é assim, né, angular, de ângulo, porque justamente a taxa de variação média vai estar associada com a inclinação do nosso gráfico. Então, com o ângulo que o gráfico vai fazer com o eixo x, tá certo? Então, a gente vai ver isso com mais detalhe geometricamente, mas a parte algébrica seria essa que está aqui. Beleza? Dúvidas, anotem para discutirmos na sexta. Bom, vamos então falar agora do gráfico. Então, aqui, na verdade, não seria a definição, deixei errado aqui, deixa eu apagar. É uma observação ou um teorema, na verdade, que não será demonstrado. No livro está demonstrado, tanto no Balestre quanto no IESE. Então, eu vou colocar aqui teorema. O gráfico de uma função afim é uma reta. Então, vocês estão acostumados a desenhar retas, né? Conhecem esse conceito da geometria plana há bastante tempo, então o gráfico vai ser sempre uma reta. Deixa eu trocar a cor aqui para a gente poder escrever ali no vermelho. Aí, no branco, né? Para dar para enxergar. Então, por exemplo, o gráfico de uma função pode ser isso aqui. Suponho que esteja reto e que esteja desenhado até o fim. Então, isso aqui representa o gráfico de uma função afim, f de x. Então, como a gente viu, o valor onde corta aqui é b, tá? E o a, ele está associado com a taxa de variação média, ou seja, quando eu ando 1 para frente, aqui para a direita da minha reta, quando eu ando 1, mexo 1 para cá, eu vou subir a. Então, nesse caso aqui, se eu andar do 0 até o 1, eu vou subir esse tanto aqui. Então, esse tamanho, digamos, seria o meu A.
Não é bem o tamanho, porque vai ter o caso do A negativo, né? Mas a gente já vai ver isso. Então, o A é essa taxa de variação média. Se a gente pegar esse triângulo que eu desenhei aqui e considerar esse ângulo aqui dentro, que é o ângulo alfa, ele é igual a esse ângulo aqui, concordam? Porque esse triângulo que está desenhado ali, ele é semelhante ao triângulo que eu tenho aqui. Isso decorre do fato do gráfico ser uma reta, tá? Então, eu tenho dois triângulos retângulos. Aqui, lembrando que é A se aqui embaixo for 1, né? Foi essa a minha hipótese. Então, esse ângulo alfa que aparece aqui é o ângulo que a reta faz com o eixo do x, a partir, né, no sentido anti-horário. Então, eu meço o ângulo partindo do eixo do x, anti-horário. Por esse triângulo aqui, da trigonometria que vocês aprenderam lá no 9º ano, a gente sabe que a tangente do ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o A, que é o nosso coeficiente angular aqui, nada mais é que a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, no sentido anti-horário. Tá certo? Então, essa é uma relação importante que justifica o nome, né, do coeficiente angular com essa interpretação geométrica. E o B aqui, essa interseção. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. Para ver, né, na prática aqui alguns gráficos. Então, eu criei aqui a função f como ax mais b, e aqui no caso eu estou com a e b iguais a 1, então eu estou com a função x mais 1. O gráfico é essa reta. Corta no 1, porque o b é 1. E quando eu ando 1 para a direita, eu subo 1, que é o valor do a. Observem que se eu aumentar o valor do b, ó, vai mudando. Ó, se o B é 2, vai cortar no 2. Se o B é 3, vai cortar no 3. Como se eu estivesse transladando a minha reta. Quanto mais alto o valor de B, mais para cima, né? Vai a reta, ou mais para esquerda, como queiram interpretar. Se o B for 0, que é o caso da função linear, que é quando a minha função fica só a vezes x, então passa na origem. Isso é uma relação interessante. B igual a 0, função linear, o gráfico passa na origem. E se o B for negativo, então eu vou descendo, ou indo para a direita, né? B igual a menos 2, por exemplo, vai cortar no menos 2. Ok? Então é assim que esse coeficiente, o coeficiente linear, vai influenciar no nosso gráfico. Eu vou deixar o B igual a 1, como estava no início, para agora mexer no A. Então, se eu aumentar o valor do meu A, eu vou aumentando essa inclinação, vai ficando cada vez mais em pé. Então, por exemplo, se o A for 2, observem que quando eu ando aqui do 0 até o 1 no domínio, a imagem andou do 1 até o 3, andou 2, né? Aumentou 2. Se eu continuar aumentando aqui, eu vou aumentando minha inclinação no gráfico. Tá? Então, nossa variável vai até 5 aqui. Se eu diminuir, eu vou diminuindo. Quando é igual a 1, eu tenho, se eu tiver o b igual a 0, deixa eu puxar o b para o 0 aqui, eu tenho exatamente a bissetriz, né, a reta y igual a x, a função identidade. Esse é o gráfico da função identidade. Vou voltar o b aqui para comparar com o que a gente tinha antes. Agora, se eu for diminuindo, se a minha inclinação da reta, se o meu A, coeficiente angular, for menor do que 1, eu tenho uma reta mais deitada, assim. Por exemplo, quando o A é meio, quando eu ando 1 para a direita, quando eu aumento 1 no domínio, eu só subi metade. Então, para eu subir 1, eu tenho que andar 2, porque quando eu ando 2, eu subo metade, que eu subi 1, tá?
Continuemos diminuindo. Quando A é zero, lembra como a gente chamava? A função é constante. Então, aí vai ser uma reta horizontal, que dependendo do valor da constante, né? Que no caso é o B que faz esse papel, vai ser mais para cima ou mais para baixo. E agora, quando o A se torna negativo, a inclinação da minha reta ela fica para o outro lado. Então, por exemplo, A igual a menos 1, eu estou... quando eu ando 1 para a direita, o valor da minha função agora diminui 1. Estão vendo? Menos 2, ou qualquer outro valor, né? E nesse caso, onde o A é negativo, onde a reta está inclinada aqui para o outro lado, o ângulo vai ser medido da parte aqui do eixo positivo até a reta, né? Como sempre foi, então no sentido anti-horário. Nesse caso, observem que o ângulo vai ser maior do que 90 graus, ok? Então, aquela interpretação de tangente, a gente estaria calculando uma tangente de um ângulo maior do que 90 graus. Isso vocês não viram ainda, né? A gente vai ver em matemática 3, mas isso dá um valor negativo. Tem que ser, porque o A é negativo. Mas só para justificar o nome de coeficiente angular. Se eu continuar aqui tornando ele mais inclinado, ele vai ficando cada vez mais em pé. Uma observação é que uma função afim nunca vai ter um gráfico que é uma reta vertical, porque uma reta vertical não é um gráfico, certo? Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, só salientando que é uma reta não vertical. Então, uma reta vertical não é função, porque se eu traçar a reta vertical, eu vou encontrar infinitos pontos, tá certo? Então, isso aqui não pode acontecer, isso não é o gráfico de uma função. Mas qualquer reta inclinada ou horizontal é sim o gráfico de uma função afim. Vamos então agora ver um exemplo aqui de algumas funções específicas. Então, eu desenhei aqui 4 funções, não estou dizendo quais foram as fórmulas que eu utilizei, tá? Mas não é a ideia aqui, né? A ideia não é focar nisso. Então, a pergunta é, dentro daqueles nomes que eu falei lá no segundo slide, então, o que seria daqui, né, pelo que a gente viu até agora, o que seria uma função constante? Então, a f1 que está aqui embaixo é uma função constante, a única desse gráfico, desses 4 gráficos. Agora, o que seria uma função linear dessas aqui? Então, a gente sabe que a função linear vai ter que passar na origem. Então, essa aqui, que é a f2, é uma função linear. Ok? A função verde e a azul, então a f3 e a f4, elas não são nem constantes nem lineares, elas são funções afins mais gerais. Então, o que a gente pode dizer sobre a f3, sobre o coeficiente angular dela, é que é um coeficiente angular positivo. Então, o A da f3 aqui é positivo, enquanto o coeficiente angular da nossa f4 é negativo, porque está com essa inclinação aqui. Uma coisa interessante aqui, ó, é que a rosa e a verde, elas são paralelas, né? São retas paralelas. Então, isso significa que elas têm a mesma inclinação. Significa que elas fazem o mesmo ângulo aqui. Ou seja, elas têm o mesmo valor de A. Então, o coeficiente angular do F3 e o coeficiente angular da F2 são iguais. Tá? Isso é uma coisa interessante. Que mais que a gente pode falar? Acho que uma coisa importante também é a gente falar o seguinte, que quando o A é positivo, a nossa função é
crescente, certo? Então, o conceito de crescente foi revisado na primeira aula. Nesse caso, a gente tem a rosa e a verde crescente. Ou seja, quando eu ando para a direita, eu aumento o valor da minha imagem. Quando o A é negativo, quando o coeficiente angular é negativo, a minha função é decrescente. Ou seja, conforme eu vou para o lado direito do meu domínio, os valores da função decrescem. E quando o A é zero, a função é constante. Então, essa seria uma classificação quanto ao crescimento da minha função afim. Ok? Muito bem. Agora, vamos tentar obter as fórmulas para essas funções. Então, vamos começar aqui pela F1. Vamos direto, todas têm domínio real contra domínio real, então vamos direto para a fórmula. A gente já sabe que ela é constante. Qual é o valor da constante? Menos 2. Ok? Agora vamos para F2. F2 a gente sabe que ela é linear, que o B dela é zero, porque cortou no zero, então ela é da forma AX. E quem que é o A dela? Então, um jeito fácil de ver no gráfico é andei 1 para a direita, subi 2. Então, eu sei que é 2x. Tá? Se você não consegue enxergar essa propriedade no gráfico, alternativamente, você poderia pensar o seguinte. Usar um dos pontos aqui envolvidos para te ajudar a calcular. Por exemplo, dá para ver aqui que o F do 2, F2, né? É a rosa, F2 de 2 é 4. Seria esse pontinho aqui. Então, esse ponto pertencer ao gráfico significa que F2 calculado em 2 dá o valor 4. Mas F2 de 2 usando a fórmula aqui, A vezes 2. Então, dessa igualdade, a gente tiraria que o A é 2, como já tínhamos observado geometricamente. Tá certo? Agora, a F3, bom, a gente já sabe que, como elas são paralelas, o A é igual. Né? Então, o F3 de x vai ser da forma ax mais b, que é uma reta. Então, também vai ter o coeficiente angular 2, assim como a F2 tinha. Só que corta agora no 1, então eu sei que o meu B é 1. Ok? E por último, a F4. A gente sabe que o A é negativo. Poderia ver pelo gráfico aqui qual é o valor. Mas eu vou fazer aqui um pouquinho diferente para a gente treinar mais uma forma de obtenção da expressão da minha função. É o que eu estou chamando de obtenção da fórmula. Então, eu posso identificar dois pontos que pertencem ao meu gráfico. Por exemplo, eu tenho aqui esse ponto que pertence ao meu gráfico e esse aqui, na F4. Então, eu sei que, eu vou escrever aqui para ter espaço, que F4 de 0 é 2 e que F4 de 1 é 1. Isso vai nos gerar um sistema a partir dessa fórmula, que é o seguinte. Se eu aplicar, então, F4 no zero, eu vou substituir zero aqui, vai ficar A vezes 0 mais B. Isso tem que ser 2. Se eu aplicar no 1, então vai ficar A vezes 1 mais B. Isso tem que ser 1. Então, daqui, automaticamente, B é 2. Se eu substituir aqui o B por 2, passo para o outro lado. 1 menos 2 fica menos 1, então A ficou igual a menos 1. Eu obtive, então, os dois coeficientes que eu precisava, e a minha função F4 vai ser menos x mais 2. Essa é a fórmula dessa expressão aqui. Ok? Então, essa é a forma com mais contas, mais trabalhosa. Poderia ser usada em todos os outros casos, você identificar, né? É uma técnica que funciona em todos os casos, mas não é preciso. Existem caminhos mais rápidos, né? Geométricos, para ajudar a encontrar a forma. Bom, vamos agora para um exemplo que seria mais uma aplicação do que a gente viu até agora. Então, os gráficos de retas, então de duas retas, por exemplo, no plano, está
associado com sistemas de equações 2x2, que a gente também, né, já estudou lá no ensino fundamental. Então, eu peguei aqui os gráficos das retas do exemplo anterior, tá? Então, essa aqui, função azul, era a função f4 de x, que a gente viu que era menos x mais 2, e a rosa era f2, né? Que a gente viu lá que era 2x. Então, quando a gente está pensando em sistema de equações, na verdade a gente faz a associação do f de x com y, que a gente já fazia na função inversa também, né? Então, y igual a 2x junto com y igual a menos x mais 2 é um sistema de equações formado por essas duas retas aqui. Cada equação dessa representa os pontos da reta. Alternativamente, isso aqui poderia também estar mais misturado, do tipo menos 2x mais y igual a 0, e aqui x mais y igual a 2. Então, normalmente a gente encontra assim, né? Com os números aqui e as variáveis aqui, ordenadas. Então, esses dois sistemas são a mesma coisa, só reorganizei. Então, o que significa resolver esse sistema? Então, provavelmente vocês já devem até ter resolvido aí enquanto eu falo. Vocês podem resolver somando as equações ou isolando uma variável e substituindo na outra equação. São técnicas que a gente aprende no ensino fundamental para resolver isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a solução já está dada aqui no gráfico, pelo menos visualmente, que é esse ponto aqui, ó. Porque o que o sistema está perguntando? Ele está perguntando, me diga quem são os valores de x e y que satisfazem essa equação e essa ao mesmo tempo, ou seja, que pertencem a essa reta e a essa ao mesmo tempo. Então, tá aqui, é esse ponto. Vai ser 0, alguma coisa, o x e o y vai ser 1, alguma coisa. Então, eu já sei. Como não é um valor exato, aqui não caiu bem na malha, né? Na quina da malha aqui, vamos fazer a continha rapidamente. Então, vou fazer o seguinte, já está isolado aqui, vou pegar isso aqui e vou substituir na de baixo. Então, vai ficar 2x igual a menos x mais 2. Se eu passar esse x para lá, então eu obtenho que x é 2/3. Se eu voltar com esse valor de x aqui, eu obtenho o meu valor de y, que é 2 vezes 2/3, que é 4/3. Se fosse para escrever em decimal, então isso é a dízima 0,6, né? Dízima periódica 0,6. E essa aqui é a dízima periódica 1,3, com o período 3 se repetindo. Então, é 0,6666, aqui 1,3333. Então, esse é o valor, né? O ponto XY procurado é o ponto 2/3, 4/3, que é esse ponto aqui. Então, eu já sei que é o 2/3, 4/3. Ok? Então, quando vocês tiverem um exercício perguntando a interseção de retas, basta resolver um sistema. Ou quando tiver um sistema para resolver, vocês podem desenhar para, de repente, já não precisar fazer conta e achar alguma coisa geometricamente aqui. Ok? Bom, por último, vamos falar aqui do sinal da função afim. Também eu vou querer falar da função inversa, mas vamos falar do sinal antes. Então, o que significa estudar o sinal de uma função qualquer, né? Não afim somente. Significa identificar os valores do domínio da função, os valores x do domínio da função, para os quais a função, o valor da função, a imagem nesse x é positivo, negativo ou nulo. Então, é saber quais x vão gerar qual resultado. Ou seja, em símbolos, né? Positivo, negativo ou nulo. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma função afim que tem esse gráfico aqui. Então, deixa eu trocar de cor aqui para não virar uma bagunça. Vou pegar esse azulzinho aqui. Então,
a gente está vendo que o valor da nossa função é negativo, ou seja, está abaixo do eixo x aqui, até aqui. Então, toda essa parte aqui, todos os x que moram nesse intervalo, eles vão dar um valor negativo para o f de x. Aí aqui eu tenho um ponto, vou deixar assim bolinha aberta, onde a função vai ser nula, então essa é a minha função f. E depois, a partir daqui, eu tenho valores de x que vão fazer a imagem da minha função ser positiva. Tá? Então, essa é a ideia. Eu preciso saber, e no caso da função afim, é relativamente fácil. Por quê? Porque o gráfico é uma reta, então ele não pode fazer muita bagunça aqui, né? Eu não vou ter sobe, desce, vários pedacinhos. Ou ela sobe e era negativa e se torna positiva, ou ela desce, era positiva e se torna negativa. Ou ainda eu tenho uma função constante, que daí é um caso onde eu não tenho mudança de sinal. Tá? A gente vai voltar a fazer estudo de sinal para funções quadráticas, para funções polinomiais. Então, é importante entender esse conceito nesse caso mais simples das funções afins, para depois não sofrer lá na frente. Tá? A gente já vai ver alguns exemplos. Então, eu peguei aqui as funções que a gente já trabalhou, né, nos exemplos anteriores. Então, agora eu já escrevi as fórmulas. Se vocês perceberem, acho que quando eu compartilhei a tela do GeoGebra, as fórmulas estavam lá, né? Então, quando a gente foi encontrar as fórmulas, na verdade, já teve uma colinha antes. Enfim, de qualquer forma, elas estão aqui. Então, essa é a função 2x. Lembram da rosinha que passava na origem, porque é uma função linear. Deixa eu pegar uma cor mais escura aqui para poder desenhar no branco. Então, vejam, aqui eu tenho um zoom no eixo x, porque não me importa qual é o valor exatamente. Me importa onde que era negativo e onde que é positivo. Se é muito positivo ou pouco positivo, não importa, né? Então, ela era uma função que ela cruzava aqui assim, passava aqui. Então, aqui é o valor onde dá zero. Para cá, dá negativo, tá para baixo. Vou marcar sinais de menos aqui. E para cá, o valor da função é positivo. Então, eu sei disso por quê? Porque, claro, a gente já tinha desenhado, mas eu tenho aqui um coeficiente angular positivo, então eu sei que ela sempre sobe, né? Ela é crescente. Ok? Então, a resposta para esse estudo do sinal seria assim, para x menor do que zero, essa função opa, deixa eu voltar. Não é positiva, é o contrário, negativa. Negativa, que é isso aqui, né? Quando x está menor do que zero, a função é negativa. Para x maior do que zero, a função é positiva. E para x igual a zero, a função é também igual a zero, que é esse ponto aqui. Tá certo? Vamos fazer agora esse outro aqui, que é a função f3 lá, que era o gráfico verde. E aí essa aqui eu denotei usando essa notação aqui de maior e menor. Aqui eu vou denotar usando intervalo, tá? Então, onde será que essa função se anula? Esse é o fundamental, a gente tem que encontrar onde ela se anula. Bom, se eu isolar o x, eu obtenho menos meio. Menos meio. Então, menos meio está aqui. Então, aqui que ela vai se anular. E agora, ela cresce ou decresce? Como o coeficiente angular é positivo, ela cresce. Ela vem aqui crescendo. Então, ela era negativa, se torna zero e depois positiva. Então, fazer essa cerquinha de sinais aqui ajuda a gente a dar a resposta depois do estudo do sinal. Então, se x
pertence ao intervalo de menos infinito até menos meio aberto, então f de x é negativo. Se o x pertence ao intervalo do menos meio até o mais infinito, então a função é positiva. E se x é igual a menos meio, então f de x é zero. Ok? Isso aqui é uma resposta para um estudo de sinal completo. Mais 2 exemplos, tá? Para estudar, né, as 4 funções que a gente tinha desenhado lá originalmente. Então, aqui eu tenho a função f4, que ela era aquela função com gráfico em azul. Então, de novo, a gente tem que relembrar onde é que ela cortava o eixo x, ou seja, quando que ela dava zero. Bom, vou isolar o x, vou passar ele para cá, e x vai ficar igual a 2. Então, aqui é onde a minha função cortava. Agora, como o meu coeficiente angular aqui é menos 1, ela é decrescente. Então, ela vinha aqui, cortando, decrescendo. Ou seja, ela era positiva, se tornou zero aqui e ficou negativa. Tá? Então, aqui, na verdade, eu deveria colocar o 4, né? Da mesma forma que nos anteriores, deixa eu corrigir. Eu deveria colocar aqui 2, 2, 2. Aqui, 3, 3, 3. Para ficar certinho depois. Bom, então, a gente já está vendo aqui que vou usar uma notação levemente diferente. Se x pertence ao intervalo de menos infinito até o 2, então isso implica que o f4 de x é positivo. X pertencer do 2 aberto até mais infinito, então o f4 de x é negativo. E o x ser igual a 2 implica que a função é zero, foi o que a gente calculou. Tá? Por último, o caso da função constante. A função constante, onde é que ela vai ser zero? Essa aqui, f igual a menos 2. Nunca vai ser zero. Eu posso colocar o x que eu quiser aqui, nunca vai ser zero. O gráfico dela, se vocês lembrarem, está aqui para baixo, assim, né? Era uma reta aqui para baixo. Então, o que significa isso? Que essa função ela é sempre negativa. Então, o estudo de sinal dessa função diz o seguinte, que f1 de x é positivo, positivo não, negativo, corrigindo. Então, essa função é negativa para todo x no seu domínio. Certo? Então, outra anotação aqui para a gente relembrar um pouquinho. Então, essa é a ideia do estudo de sinal. Isso vai evoluir depois para estudo de inequações de funções afins. Na próxima aula, a gente vai estudar vários tipos de inequações. Porque o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que resolver essa inequação, por exemplo. Então, quando que isso aqui é positivo? Se x está nesse intervalo. Tá? Então, é meio que pensar o contrário de uma solução de inequação. E a gente vai evoluir para isso na próxima aula. Para terminar, vamos falar então de função inversa, né? Já estou aqui na tela final, acabei esquecendo de fazer um slide para isso, mas vamos aqui no cantinho fazer o seguinte. Então, eu tenho aqui o meu plano cartesiano, com a minha reta y igual a x aqui, que é aquele espelho para as funções, para a gente achar o gráfico da inversa, né? Então, digamos que eu tenho uma função que vou desenhar aqui de outra cor. Então, vou trocar a cor para o azulzinho. Então, digamos que eu tenho uma função aqui, afim, que seja dessa forma. Então, quem que é a inversa? A inversa vai ser o meu reflexo aqui. Não está bem reflexo, mas pensem que está. Ou seja, a inversa de uma função afim
é também uma função afim. Aqui no caso, eu estou com os dois cortando aqui em cima, né? Mas eu poderia ter casos onde a função não é linear. Deixa eu colocar uma cor aqui diferente para não misturar. Vou pegar o amarelo. Então, digamos que eu tenho uma função g que corte. Vamos pensar aqui que ela tem inclinação 1 e corta aqui, tá? Então, o reflexo vai ser paralelo do outro lado, certo? Esse é o reflexo. Então, tem uma reta, inversa é uma reta, tá certo? Então, assim, podemos fazer alguns exemplos, que eu vou deixar para a próxima aula, que essa aula já está longa, alguns exemplos de continhas com função inversa, tá? Mas o fundamental é que a inversa de uma afim é ainda uma função afim. E aí, a gente fazer algumas continhas, eu coloco algum exercício, né? Onde a gente vai fazer aquela coisa. Por exemplo, essa função, para eu achar a inversa dela, vocês já fizeram esse tipo de conta, então eu vou isolar o meu x aqui. Essa vai ser a inversa da minha função afim. Então, quando eu tinha aqui um coeficiente angular 2 na função original, na minha inversa eu tenho coeficiente angular meio. Então, a gente consegue até achar uma fórmula para a inversa, né? Se eu tenho aqui ax mais b, isolando o x, você tem uma fórmula pronta para a inversa. Só que o meu objetivo não é esse, né? Não é a gente decorar fórmulas, é a gente decorar o processo, né? Aprender o processo. Então, vocês já trabalharam com função inversa, as funções inversas de afins são funções afins. Tem o caso das funções horizontais aqui, que seriam as funções constantes, elas não são injetoras, então elas não vão ter inversa, tá? Então, no caso de constante não tem. Mas das outras todas, que são inclinadas, eu tenho sim uma função inversa.